Bom dia, vamos começar hoje a estabelecer algumas considerações quanto a uma disciplina que goza atualmente de enorme prestígio no currículo dos cursos de Direito, que é a disciplina História do Direito. Então, essa é uma disciplina que, ao longo dos últimos anos, foi ganhando uma inserção cada vez maior no interior dos currículos de direito e foi também ganhando uma densidade em função daquilo que ela propicia ao aluno em termos de uma visão crítica do direito, em termos de uma reflexão contextualizada com relação ao fenômeno jurídico. Portanto, a história do direito é uma disciplina fundamental hoje na formação do aluno do direito, né? Não só no decorrer do curso, mas ela continua a fornecer importantes subsídios para a atuação profissional, né? Então, ela é uma disciplina formativa, é uma disciplina que visa, então, a fornecer uma base sólida de atuação do profissional em direito que deve necessariamente saber de onde advêm os institutos jurídicos que fazem parte do direito contemporâneo, né? O direito contemporâneo que é hoje formado no mundo ocidental por dois grandes sistemas, né? O sistema do direito codificado, o sistema do direito civil, né? Também chamado de civil law, e o direito exatamente dos países que formaram-se à sombra do direito inglês, né? A sombra do direito comum inglês. Então, lá no direito inglês e naquelas suas ex-colônias, foi se formando paulatinamente ao longo do tempo aquilo que denominamos de sistema common law, né? Então, hoje, esses dois grandes sistemas de direito, ou essas duas grandes famílias de direito, ou como querem alguns, essas duas importantes tradições do direito, convivem, em certa medida propiciam entre si recíprocas influências, né? Então, para que nós possamos bem conhecer o direito contemporâneo, né? Seja o direito brasileiro, seja o direito europeu, seja o direito presente, então, em boa parte do mundo, é bom que nós tenhamos o mínimo conhecimento com relação às suas origens. Estudar a história do direito é estudar as suas origens. E as origens do direito, normalmente, extravasam as fronteiras de um único país. O direito é um fenômeno próprio da sociedade humana. Portanto, as suas raízes não se situam num ou no outro país isoladamente, mas essas raízes estão, em certa medida, distribuídas por vários países e há importantes eventos delas decorrentes que vão nos possibilitar o conhecimento do direito contemporâneo. Então, como eu já disse, a história do direito é uma disciplina humanizadora do direito, é uma disciplina formativa, é uma disciplina que tem por pretensão também fornecer ao aluno um instrumental crítico, reflexivo, né? Então é importante que nós saibamos identificar esse transcurso do direito ao longo da história, né? Então, para isso aqui se faz necessário o estudo da história do direito. No âmbito das universidades brasileiras, há uma gama já bastante expressiva de autores, há uma bibliografia já bastante consolidada e bastante importante que se encarrega de fazer essas abordagens introdutórias, preliminares. Inclusive, esse vídeo aqui, como não poderia deixar de ser, visa apenas, então, somente a fornecer algumas informações, ainda que esquemáticas, ainda que superficiais, mas que a partir delas surja para o potencial aluno
o desejo e o interesse de aprofundar os seus estudos, né? Então, na medida do possível, eu vou comentar e vou, ao menos, elencar algumas obras importantes para se travar contato com a história do direito, né? Então, no âmbito internacional, eu separei três importantes obras, três importantes autores europeus, né, que têm se dedicado a esse tema e cujas obras têm alcançado uma projeção internacional, têm alcançado uma certa notoriedade, têm sido lidas e traduzidas para vários idiomas. Então, o primeiro deles que eu gostaria de apresentar a vocês é o autor português, grande jurista português contemporâneo, ainda está em pleno exercício das suas atividades intelectuais e docentes, que é o professor Antônio Manuel Espanha, né, um jurista português, e dentre uma série de outras obras desse autor dedicadas a essa temática da história do direito, eu destacaria essa obra que se tornou um clássico contemporâneo da história do direito, que é o seu livro Cultura Jurídica Europeia, Síntese de um Milênio, né? Publicado por uma editora portuguesa, a editora Publicações Europa América. Então, essa é uma das primeiras obras que eu destacaria, como eu disse, na bibliografia estrangeira, né? Então, é uma obra extremamente importante, uma obra que merece a sua atenção. Uma outra obra é a volumosa obra do professor John Gillesen, um professor belga, né, um jurista belga, que tem uma obra importante, que muito reverenciada, muito citada, tanto por autores brasileiros quanto por autores estrangeiros, por autores europeus, que é a sua Introdução Histórica ao Direito, publicado pela editora Fundação Calouste Gulbenkian, né? Então é uma fundação que é situada em Portugal, então é uma edição também de uma editora portuguesa, né? Fundação Calouste Gulbenkian. Então é uma outra obra também que tem uma certa densidade com relação a essa temática, que vem abordando de forma bastante importante também essa história do direito, né? no plano internacional. Então esse jurista belga também merece atenção na sua introdução histórica ao direito. Eu destacaria também um grande jurista alemão, que é o Franz Viaker, que tem uma obra dedicada à história do direito privado moderno. Também que é uma obra já clássica, é uma obra muito citada, muito comentada, né? Que vem subsidiando aí ao longo dos anos o estudo da história do direito privado moderno. Então também é uma obra de importante lugar na bibliografia jurídica no plano internacional. Há, como eu disse, também várias obras importantes de juristas brasileiros dedicadas a essa temática da história do direito. Eu destacaria, em primeiro lugar, a obra do professor José Reinaldo de Lima Lopes, né, O Direito na História, publicado pela editora Atlas. Então, essa é uma obra também, né, ele coloca como subtítulo da sua obra Lições Introdutórias. Uma obra que vem sendo reeditada. O professor José Reinaldo é também um jurista hoje bastante reconhecido, né? Essa obra é uma obra que tem uma certa densidade no que diz respeito à sua abordagem, então é uma obra também que eu recomendaria dentre as obras no direito brasileiro que se encarregam de abordar a história do direito. Eu reputaria a obra do professor José Reinaldo de Lima Lopes uma das mais, vamos dizer, uma das mais importantes nesse cenário, né? Há posições muito atualizadas, há posições muito críticas e reflexivas sobre o direito, né? Então é uma obra que vai para além de um simples manual, ela propõe algumas questões de caráter mais
aprofundado, então ela verticaliza um pouco mais essa abordagem histórica do direito. Então é uma obra que merece também a nossa atenção. Há também uma obra bastante citada e bastante comentada e utilizada nos cursos de direito. É uma obra organizada pelo professor da Universidade Federal do Paraná, o professor Antônio Carlos Volkmer, que é a sua obra Fundamentos da História do Direito, publicado por a nossa editora mineira aqui, a editora Del Rey, né? Então é uma obra coletiva, o professor Antônio Carlos Volkmer é o seu organizador, e ele convidou uma equipe de juristas e atribuiu a cada um deles a missão de abordar uma determinada temática no âmbito da história do direito. Então, há abordagens desde as sociedades ditas primitivas ou arcaicas, ou as sociedades dos povos sem escrita, até uma abordagem mais contemporânea do direito e até mesmo da história do direito brasileiro. Então é uma outra obra extremamente importante. Há também, evidentemente, essa bibliografia poderia se estender por outras e outras obras, né? Mas eu vou citar mais duas aqui, só para nós não nos estendermos demasiadamente nessa abordagem bibliográfica, mas eu também destacaria a obra da professora Flávia Lages de Castro, História do Direito Geral e do Brasil, né? Que vem sendo publicada pela editora Lume Iuris, ou Lume Juris, né? Então é uma obra também que tem um aspecto bem mais didático, né? Mas certamente pode trazer importantes contribuições. Eu creio que, na verdade, essas obras deveriam ser lidas em conjunto, né? O aluno, se possível, não deveria se ater à leitura de uma única dessas obras, mas fazer ali um passeio por várias delas, ou por pelo menos 2, 3 obras dessas, para confrontar, inclusive, posicionamentos, abordagens. Há autores que, em determinadas obras, procedem a uma abordagem mais verticalizada, mais aprofundada quanto a um tema, e em outra obra esse tema já é visto de forma superficial por um outro autor. Então é importante a leitura conjunta de 2 ou mais obras, porque isso fornecerá ao aluno uma visão mais contextualizada e inclusive informada por determinadas visões antagônicas ou complementares. Então isso se faz importante. E por fim, uma obra que eu acho muito boa no plano didático, era uma obra muito mais enxuta, muito mais sintética, mas é uma obra muito importante porque o autor, ao final de cada capítulo, propõe algumas questões, ele faz menção a uma série de livros que poderiam ser lidos de maneira complementar à abordagem que ele realizou, o que eles realizaram, que são 2 autores, mas a obra, a História do Direito, né, do professor José Fábio Rodrigues Maciel e do professor Renan Aguiar, publicado pela editora Saraiva. Então, como eu dizia, ao final de cada capítulo, os autores deixam lá um questionário para que o aluno possa exatamente enfrentar algumas questões decorrentes da leitura previamente feita. Deixa também uma relação de outras obras que deveriam ser consultadas para a complementação dos estudos, e uma série também de filmes ligados àquela temática daquele determinado capítulo, que eu acho isso muito interessante também. A possibilidade de exatamente fazer aí uma interlocução entre o direito e o cinema. Muitas vezes o cinema possibilita nós fazermos aí um estudo in loco, um estudo, vamos dizer, concretizando aquelas concepções teóricas em um episódio ali cinematográfico, né? Então, eu acho que também isso se faz muito importante. Então, no geral, assim, busquei selecionar algumas obras, como eu disse, há muitas outras que
sem dúvida nenhuma, mereceriam estar aqui nessa relação, que ficaram de fora, mas a gente tem que sempre fazer seleções, e a seleção que me ocorreu nesse momento para fazer uma apresentação de forma mais generalizada com relação à história do direito são essas obras. Então, no primeiro momento, nesse primeiro vídeo, eu vou me ater apenas, então, somente à indicação dessas obras, e nos vídeos posteriores eu vou começar, então, com vocês uma abordagem da história do direito propriamente dita, né? De quais as temáticas que devem pautar o estudo, quando é que se inicia a história do direito, onde situa-se a origem do direito, e nós vamos verificar que não há vamos dizer, uma convergência entre os autores quanto a isso, há muitas divergências com relação a essas origens, né? Podemos situá-las mais longínquamente lá na pré-história, ou podemos situá-la, né, essas origens no mundo já moderno, né? Então isso vai variar, né, nessa escolha daquilo que nós denominamos direito, daquilo que entendemos que seja o direito, né? Isso não há uma concordância entre os autores, então, portanto, nós vamos provavelmente escolher uma visão mais elastecida, né? Começar, como alguns autores o fazem, a discorrer sobre a história do direito desde a pré-história. Será que lá na pré-história já se fariam presentes o direito, ou já se faria melhor presente o direito, né? Como um instrumento de controle ali social daquela sociedade primitiva? Então são essas as considerações que nós vamos começar a tecer nas próximas aulas. Então a nossa pretensão é abordar então a história do direito, desde essas origens na pré-história até a época contemporânea, passando evidentemente pela história do Brasil, né, do direito no Brasil, os seus principais eventos, as suas principais características dessa história do direito do Brasil, até o advento da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 e todo vamos dizer, o arcabouço que acabou se construindo a partir dessa nova fase constitucional brasileira que se deu em fins da década de 80. Então seriam essas as nossas pretensões. Eu os aguardo, espero que esse vídeo possa contribuir de alguma maneira para estimulá-los ao estudo da história do direito. Um grande abraço e até a próxima.